Olá, gente! Essa aula de hoje é sobre dispositivos de proteção contra surto, onde essa primeira aula que eu apresento para vocês são os conceitos iniciais. Logo após essa aula, durante o mês de agosto, teremos mais duas aulas complementando essa aula. Essa aula é a aula A131, conceitos iniciais sobre dispositivos de proteção contra surto. Boa aula a todos vocês! Olá, pessoal! Vamos para uma aula onde eu vou falar para vocês sobre os dispositivos de proteção contra surto. Essa aula é a aula A131, conceitos iniciais. Essa aula foi elaborada a pedido dos assinantes do meu canal do YouTube. Portanto, essa aula é uma aula inicial com esses conceitos iniciais e depois nós teremos mais duas sequências de aulas complementando para dar maior densidade para que vocês sejam capazes de especificar, né, adequadamente os dispositivos de proteção contra surto. Agora, inicialmente, vamos definir alguns conceitos. Primeiramente, os raios são descargas atmosféricas que, quando elas caem, colocam em risco as pessoas, os animais e os próprios bens daquela estrutura a ser protegida. Então, o DPS, né, é o dispositivo de proteção contra surto. O que eu vou tratar nessa aula são os DPS, dispositivo de proteção contra surto, por descargas atmosféricas. Então, por isso que eu estou definindo que quando os raios caem, né, eles colocam em risco as pessoas, né, os animais. Ele pode provocar danos à propriedade, né? Danos à propriedade está se tornando um problema cada vez mais à medida que falha dos dispositivos eletrônicos pode causar perda financeira e até mesmo perda de vida humana. As descargas atmosféricas diretas e indiretas, elas podem provocar danos nos equipamentos, nas pessoas e na própria estrutura. Então, a NBR 5419, a parte 4, dedica, né, a conceituação e a elaboração de um projeto adequado para um sistema de proteção contra descarga atmosférica interno. Na aula que nós estamos tratando hoje, nós vamos falar sobre o DPS, que é o dispositivo de proteção contra surto provocado pelas descargas diretas e indiretas. O DPS ele funciona como um sistema de potencialização indireto, que é definido na NBR 5419, a parte 4 de 2015. Pois bem, para termos o entendimento e o funcionamento do sistema de proteção contra surto por descargas atmosféricas, é importante que a gente conheça as descargas atmosféricas. Conforme estabelece a NBR 5419, né, de 2015, descarga direta é chamada descarga S1. É quando, pessoal, vocês podem observar no desenho, quando a descarga atmosférica atinge, né, o raio direto atinge o sistema de proteção contra descargas atmosféricas, o SPDA, que é o para-raios, que é o sistema externo de proteção. Então, quando ele atinge, a energia do raio ela será descarregada com segurança ao potencial de terra. Porém, pessoal, 50% da energia retorna para as instalações elétricas pelo sistema de aterramento. Nesse contexto, temos que ter um dispositivo de proteção contra surto para proteger os surtos provocados pelo raio que incide diretamente à estrutura, já que 50% retorna para as instalações elétricas através do sistema
de aterramento. Então, eu tenho que ter uma estrutura de DPS para proteger esse tipo de descarga. A descarga S2 é aquela descarga, segundo a NBR 5419 de 2015, é aquela descarga que cai próxima à estrutura. Se uma descarga cair a 2 km da estrutura, né, ela vai produzir campos, né? Então, veja só, se um raio atinge a estrutura, próximo, perto da estrutura, ele cria campos magnéticos adicionais, que, por sua vez, induzem picos de alta tensão em sistemas e linhas. Então, é importante porque ocorre acoplamentos indutivos, podem provocar danos dentro de um raio de até 2 quilômetros. Então, eu tenho que proteger a minha estrutura internamente contra esse tipo de descarga, que é uma descarga que cai próximo, perto da estrutura, considerando até um raio de 2 quilômetros, não é? E aí eu tenho que fazer a proteção, e a proteção interna, a gente faz essa proteção fazendo uso de equipotencializações, e no nosso caso, equipotencialização indireta, via dispositivo de proteção contra surto. Continuando ainda, temos agora a questão das descargas que caem diretamente, aquelas descargas que caem diretamente na estrutura, que a gente chama de S3, um raio direto em uma linha de energia, ou uma linha de sinal, que pode ser de energia, ou cabo de dados, ela pode, pessoal, acoplar altas correntes de raio parciais num edifício, onde elas se conectam. Então, você tem essa linha, vocês observam que essa linha está alimentando a minha edificação. Quando o raio atinge aqui, vai provocar acoplamento, né? E induzindo várias tensões dentro da linha. E isso atinge os equipamentos eletroeletrônicos internamente. Então, DPS devem ser instalados para essa proteção. Por exemplo, aqui eu já tenho a descarga, quando ela cai, pessoal, próximo da linha de transmissão, da linha de transmissão de energia ou a linha de sinal. Pode ser uma linha de cabo, de dados, né? Se um raio, então, atinge perto da linha de sinal, altos campos magnéticos adicionais que, por sua vez, podem induzir, né, campos magnéticos internamente. Então, se o raio cai aqui, ele induz na linha e isso tem uma indução internamente de campos magnéticos. Para evitar isso, a gente tem que proteger através dos dispositivos. Por exemplo, nós estamos tratando nessa aula os dispositivos de proteção contra surto. Pois bem, então, segundo a NBR 5419 de 2015, temos as definições dos tipos de descarga, S1, S2, S3 e S4. Bom, continuando, vocês podem observar a seguinte situação. Segundo a norma IEC 62305, ela apresenta a distribuição típica da corrente do raio, segundo essa norma. Se vocês observarem, eu tenho marcado aqui como raio direto, né? Aqui o 4, aqui 2 e aqui 3. A norma IEC 62305, ela mostra a distribuição dessa corrente. Então, a distribuição da corrente em 1, se vocês observarem, olha só a distribuição dessa corrente. 100% chega a ser uma corrente máxima desse raio direto, segundo a IEC 62305, chega a ser uma corrente de impulso máxima de 200 kA. No ponto 2, aqui,
aqui, vocês podem observar que no ponto 2, onde eu tenho uma distribuição de corrente, prestem atenção nesse ponto 2. Nesse ponto 2, aqui onde eu estou sinalizando aqui, eu tenho 50% dessa corrente. Então, quando o raio cai aqui, é 100%, que dá 200 kA, correto? Só que 100 kA, que é 50%, vai para o sistema de aterramento. E no item 3, olha a corrente que retorna. Por isso que eu tenho que ter aqui, olha, o sistema de proteção contra surto, raio direto aqui na minha linha, certo? Então, essa distribuição de corrente, ela diz que o raio, 50% da corrente dissipa no sistema de aterramento, está aqui a resistência de aterramento, 50% retorna para as instalações elétricas. Então, eu tenho que ter o dispositivo de proteção contra surto, uns 50%. E eu tenho os outros 5%, eu tenho 5%, são descargas induzidas no cabo, que chega a corrente de 5 kA. Então, essa distribuição de corrente do raio é em conformidade com a IEC 62305, onde 50% das descargas vão para o terra, 50% retorna para as instalações elétricas, né, via sistema de aterramento. Por isso que nós temos que ter o DPS e por isso nós estamos discutindo nessa aula. E aqui eu tenho uma corrente no item 4, que é a corrente induzida na linha, que pode induzir na linha devido a essa descarga aqui, só que ela representa 5%. Isso me dá 5 kA de corrente. Bom, em relação à proteção via DPS, internamente são criadas as zonas de proteção. Essas zonas de proteção, como nós vamos falar sobre DPS, então vai ser criada internamente as zonas de proteção via DPS. Obviamente, na parte 4 da NBR 5419, tem as proteções via equipotencializações diretas. Aqui na nossa aula vamos tratar da proteção via equipotencializações indiretas via DPS. Então, o DPS, ele cria zonas internas de proteção. Zona de proteção 1, 2 e 3. São zonas que dão a proteção interna via as equipotencializações. No nosso caso, vamos dar essa aula baseada nas equipotencializações via DPS. E as zonas externas de proteção são as zonas dadas à proteção em função do SPDA externo, né? Que é o para-raio. Então, o para-raio da proteção externa e o para-raio interno, vamos dizer assim, ela é protegida via, por exemplo, nós estamos tratando nessa aula, via o DPS, que é o dispositivo de proteção contra surto proveniente dessas descargas atmosféricas. Então, cria-se aqui em amarelo as zonas internas de proteção. Então, o projeto do DPS ele pode ser ampliado, não só a conexão de DPS, por exemplo, na linha de energia, mas eu posso ter DPS no sistema de câmeras do meu edifício, no sistema de recepção de antenas, na bomba do elevador, no elevador, nas bombas, né, que alimentam e fazem o funcionamento da edificação. Bom, agora vamos observar quais são os níveis conforme a norma IEC 62305. Vocês podem observar que eu tenho o raio direto, né? Os fabricantes simulam em laboratório, o raio direto é um raio, é o 1, que é esse amarelinho aqui. Ele tem a duração de 10/350 microsegundos simulados em laboratório para testar os DPS, é o raio direto.
O raio indireto, ele é simulado com uma duração de 8/20 microsegundos. Então, é esse em pretinho aqui, 8/20. Então, o raio direto, a estrutura ele tem uma duração maior, 10/350. E aqui, 8/20 microsegundos. Então, proteção indireta, quando o raio cai próximo à estrutura, a duração 8/20 microsegundos. É muito rápido. Já o raio direto, segundo a IEC 62305, olha o pulso aqui. Ele tem um pico inicial, variando 10 microsegundos, depois 350 microsegundos. Isso é importante porque isso é que vai definir a classe do sistema de proteção contra surtos, que é a classe do DPS. Ok, pessoal? Então, só para vocês terem aqui a ordem de grandeza, eu tenho aqui a corrente em kA, né? E tenho a duração do pulso, sendo que o pulso do raio direto, ele tem o 10/350, enquanto que o outro 8/20 microsegundos. Bom, agora vamos fazer a classificação. Vamos classificar os dispositivos de proteção contra surto, que vão proteger contra as descargas diretas e as descargas indiretas, como eu mostrei anteriormente. Então, na entrada da edificação, que a gente fala na alimentação geral da minha edificação, que eu estou simbolizando aqui pelo item 7, eu tenho um DPS classe 1, correto? Que ele vai proteger contra raio direto. Então, esse DPS classe 1, ele tem, como eu mostrei anteriormente, a duração de 10/350 microsegundos. Vocês veem que a gente tem os DPS instalados nas fases, né? Ligado no sistema de barramento de equipotencialização, correto? E logo em seguida eu tenho no circuito de distribuição da minha entrada da energia da edificação, na distribuição, é colocado o DPS classe 2. Esse DPS classe 2, como vocês podem observar e visto anteriormente, vou voltar aqui, o DPS classe 2, ele vai dar uma proteção aqui no circuito de distribuição. E depois eu coloco o DPS classe 3. Esse DPS classe 3, eu faço a sua instalação, por exemplo, em circuitos de tomadas, circuito de bombas, por exemplo, né? Então, dessa forma, aqui a edificação internamente está protegida contra os raios diretos e indiretos, conforme estabelece a NBR 5419 de 2015. Bom, eu trago aqui um exemplo simples de uma edificação, onde na entrada da edificação, eu escolhi aqui o fabricante da Obo, por exemplo, que nós somos representante da Obo. Ele sugere no barramento de alimentação de entrada, vamos colocar o DPS classe 1. E aqui nas bombas, por exemplo, nas bombas de recalque, tudo na edificação, no exemplo dessa edificação, foi colocado o DPS classe 2, correto? Da mesma forma, eu vou colocar nos elevadores. E aqui eu vou colocar DPS também nos elevadores. Então, veja bem, aqui é o classe 2 e aqui classe 3, que é no elevador, mas é no
na alimentação geral dos meus elevadores. Então, eu vou fazendo o que a gente chama de coordenação de DPS, para que eu evite surtos provenientes das descargas que podem ser diretas e induzidas na linha. O projeto também, ele pode contemplar DPS para o sistema de câmeras, pessoal, um projeto mais complexo e, obviamente, muito mais caro, mas você pode, por exemplo, colocar uma proteção contra surto para câmeras de vigilância, não é? Então, você tem os protetores coaxiais, que é o DSBMC, que eles oferecem a proteção classe 1, 2. São esses conectores aqui, um pouco diferente. E depois nós temos aqui, são os protetores classe 3, que é a proteção final, né, destinada a proteger a entrada de alimentação das câmeras. Então, bota um para proteger as entradas de alimentação da câmera, e aqui eu boto direto coaxial nas câmeras para proteger uma descarga, por exemplo, induzida no cabo coaxial que pode ocorrer. Então, veja bem que eu posso ampliar o meu projeto, visando maior segurança interna para as pessoas e para os equipamentos e o próprio bem da estrutura. Aqui também nós podemos instalar DPS no sistema de antenas coletivas, né? Então vocês podem ver, é um DPS também coaxial, exemplo DPS da OBO, por exemplo. Podemos conectar esse DPS no sistema de proteção de antenas coletivas, podemos colocar individualizado em cada uma dessas entradas, ou colocar um DPS aqui, ó, nesse ponto, né? Mas muitas pessoas já me ligaram, olha, tô tendo muita queima num hotel aqui, que tem um sistema de recepção de antena coletiva, tô tendo queima dos receptores. Qual a solução? Bom, a solução adequada é colocar os dispositivos de proteção contra surto para as antenas. Correto, pessoal? Então, essa aula eu procurei dar para vocês a visão de onde eu posso colocar o sistema de DPS e a classificação desses sistemas, ok? E a próxima aula, as próximas aulas, eu vou estar mostrando para vocês como que a gente faz um projeto adequado de DPS. Foi utilizado a bibliografia da ABNT, onde eu coletei algumas informações, e também, né, a documentação, né, da OBO, que fala que é o Guia de Descargas Atmosféricas, da OBO de 2016, que é a OBO Bertmann, né, que é o fabricante de DPS e dispositivo de proteção contra surto, né, e próprio para sistema de SPDA. A OBO é uma empresa alemã. Então, boa aula, né? Acho que a aula foi interessante para vocês no sentido da conceituação de onde pode ser colocado DPS e por que colocar DPS nessas localidades. As próximas aulas de DPS são aulas já aproveitando esses conceitos e dando a visão de projeto de sistema de proteção contra surto. Olá, pessoal. Vamos para a nossa aula A158, emendas em condutores elétricos para instalações elétricas residenciais. Uma aula prática onde 3 tipos de emendas são apresentados para vocês. Boa aula a todos. Bom dia, meus amigos. Vamos para mais uma aula no canal do YouTube. É uma aula sobre emendas em condutores elétricos para instalações elétricas residenciais de baixa tensão. Essa aula visa apresentar para vocês os tipos de emendas, né? Tanto na teoria quanto na parte prática. É a nossa aula A158. Quais são os tipos de emenda que nós vamos tratar nessa aula? A emenda extensão ou prolongamento, emenda derivação, emenda rabo de rato. São os tipos de emenda que a gente pode estar executando em uma instalação elétrica.
Uma informação importante é que cerca de 60% dos problemas em instalações elétricas residencial, são problemas com emendas. As emendas mal feitas, elas provocam aquecimento nos condutores, reduz a vida útil, provoca mau contato, né? Então, as emendas podem causar mau contato ao ligar e desligar aparelhos, né? Apresenta algum cheiro de queimado nas proximidades de tomadas e lâmpadas, né? As lâmpadas podem ficar piscando. Isso tudo é indício de problema relacionado a emendas mal feitas, mal elaboradas. Através da técnica de termografia, botei uma imagem aqui para vocês, inclusive eu tenho uma aula no canal do YouTube, pesquisem essa aula sobre termografia, eu mostro a termografia de emendas, né? De algumas emendas. Aqui é uma imagem termográfica, né? De uma emenda realizada de forma inadequada. Não é? Então, a emenda ela é crucial numa instalação elétrica. Se a emenda estiver mal feita, você vai ter no futuro mau contato ao ligar e desligar equipamento, né? Lâmpadas piscando, até mesmo lâmpada não funciona devido à ruptura da emenda. Se for uma emenda em neutra, essa ruptura é muito perigosa, tem que tomar muito cuidado. Então, agora vocês vão ver a execução das emendas derivação, rabo de rato e a emenda prolongamento ou extensão. Ok, pessoal? Boa aula para vocês aí. Vamos dar continuidade no laboratório. Olá, pessoal. Nossa aula de hoje é sobre as emendas. Vou apresentar para vocês como se faz a emenda extensão, a emenda derivação e a emenda rabo de porco. Vocês vão ver a partir de agora, nessa sequência, como elaborar essas emendas. Olá, pessoal! Vou mostrar para vocês como que a gente faz uma emenda conhecida como extensão, quando você quer unir dois cabos, tá? Você deve decapar o cabo aproximadamente 20 vezes o seu diâmetro, né, externo. Isso dá em torno aqui de 60 milímetros. Isso aqui é um cabo de 2,5 milímetros. Então, como que eu faço a emenda extensão? Você vai cruzar o cabo aqui, olha, ó, faz esse cruzamento. Aí eu venho aqui, ó, vou dar uma volta. 1, 2, 3, ó. E aqui eu faço a volta aqui, ó. Aí eu tenho a minha emenda extensão. Tá aqui, olha, para vocês verem. Então, essa emenda é conhecida como emenda extensão. Aqui é só vocês fazerem estanhar o cabo, ok? Ó, bem firme, é uma emenda bem firme. Olha, porque você pode puxar o cabo, né? É conhecido como emenda extensão. Essa emenda é utilizada para unir dois cabos. Olá, pessoal. Vamos agora ver como que se faz uma emenda derivação. Vocês vão ter que decapar o cabo, tá? Cerca de 10 vezes, você pode utilizar aqui 10 vezes o diâmetro, né? O diâmetro aqui é 3 milímetros, então seria 30 milímetros aqui decapado. A outra ponta que você vai fazer a emenda, você também pode decapar o cabo cerca de 10 vezes o seu diâmetro, nesse caso 30 milímetros. Vamos preparar a emenda de derivação. Como é que eu faço a preparação da emenda de derivação? O que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui o cabo, olha, vou dividir em partes iguais aqui, aproximadamente, ó. Vou dividir. Vou pegar o meu condutor que eu quero fazer a emenda também,
vou estar fazendo a divisão em partes iguais, ok? E agora, o que eu vou fazer? Eu vou introduzir aqui dentro da minha emenda. Olha, vou introduzir dentro da minha emenda de derivação. Então, vamos fazer a derivação. Vou fechar aqui e fechar aqui. Então, aí, o que eu vou fazer? Eu vou enrolar aqui, olha, até chegar na ponta final do cabo. Ó, enrolo até esse ponto aqui. Aí, venho com essa outra emenda desse outro lado e faço o mesmo enrolamento. Olha, vou enrolar aqui, 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 até chegar ao terminal do cabo. Isso. E aqui, né, temos agora a nossa emenda, que vocês podem observar, emenda derivação, não é? Onde passa na caixa de passagem, você faz a derivação. Nesse caso aqui agora, é só fazer o estanhamento desse condutor. Dessa forma, a gente tem uma emenda de derivação, uma emenda que você faz quando o condutor está passando lá na caixa de... Olá, pessoal, vamos para o nosso último tipo de emenda, conhecida como emenda rabo de rato, né? Onde essa emenda é feita em caixa de passagem. Então, essa emenda consiste no seguinte: você faz a decapagem do condutor 20 vezes o seu diâmetro, como eu fiz aqui e estou mostrando para vocês. Essa emenda é a mais comum delas, né? Eu vou fazer aqui com a mão, mas vocês podem torcer com alicate. Então, a emenda rabo de rato, ela consiste em você vai torcendo, né, até o terminal do condutor, né? Vou ajeitar aqui as pontinhas, né? Vou dobrando, olha, ó, até aqui, ó, né? Aí eu venho aqui no final, vou aparar as pontinhas aqui, tá? E venho e vou dobrar aqui, olha, ó. Venho aqui com o meu alicate, aperto, pronto. Tem aqui a minha emenda rabo de rato. Aqui você pode fazer o estanhamento, bota solda, estanha e pronto. Sua emenda está aqui concluída. Essa emenda é utilizada em caixa de passagem. Ok, pessoal? Bom dia, meus amigos. Vamos para mais uma aula experimental, uma aula de laboratório, que é a aula A156, onde eu apresento para vocês os componentes de uma instalação elétrica que garante a segurança das pessoas, dos animais e também, nessa instalação elétrica da maquete, mostro para vocês como se deve fazer uma instalação para garantir as conformidades estabelecidas pela NBR 5410 de 2004 e garantir, obviamente, para os moradores de uma determinada residência, garantir a segurança elétrica. Obviamente, vocês devem fazer uso da norma técnica para a elaboração de uma instalação elétrica de baixa tensão, que é a NBR 5410. E essa aula eu mostro para vocês quais os componentes importantes e como deve ser feita essa instalação elétrica. Obrigado e abraço. Olá, pessoal. Vou mostrar para vocês quais são os componentes importantes em uma instalação elétrica para garantir a segurança, né, das pessoas, dos animais e também garantir o bom funcionamento dos equipamentos a ela conectados. É muito importante observar que toda instalação elétrica ela deve, na verdade, seguir as recomendações da NBR 5410. Eu vou apontar aqui para vocês. Essa é uma instalação elétrica, uma maquete de uma instalação elétrica que funciona adequadamente.
Então, vocês podem observar que tem o sistema de iluminação, tenho aqui uma tomada de uso específico e tenho aqui do lado, vocês podem observar, olha, uma tomada de uso geral. E aqui o meu interruptor que vai acionar essa lâmpada. Agora vamos ao quadro elétrico. O que eu tenho no meu quadro elétrico, que é muito importante? Então, meu quadro elétrico ele tem o barramento de terra, que eu estou mostrando aqui para vocês, ó, isso é importante. Então, uma instalação elétrica tem que ter um sistema de aterramento. Está aqui o barramento de terra, que vem do sistema de aterramento. Tenho aqui do outro lado o barramento de neutro. E aqui tem alguns componentes muito importantes que vão garantir a segurança. Eu tenho o disjuntor geral, representado por esse disjuntor aqui, é o disjuntor geral dessa instalação residencial de maquete. Tenho o meu disjuntor DR, que vai fazer a proteção contra choque elétrico por fuga de corrente, ok? Aqui eu tenho o disjuntor que representa o circuito de iluminação. Aqui eu tenho o disjuntor que representa o circuito de tomada de uso geral e aqui o circuito de tomada de uso específico. Ou seja, atendendo às recomendações da NBR 5410, distribuição adequada dos circuitos. O DR, vocês podem observar aqui, ele tem a sensibilidade, podem observar aqui, olha, sensibilidade de 30 mA, ou seja, corrente de fuga máxima de 30 mA. E aqui vocês podem observar outro componente muito importante, que é o dispositivo de proteção contra surto, conhecido como DPS, e sua ligação ela termina no sistema de aterramento, ok? Então essa instalação elétrica, ela atende aos requisitos de segurança da NBR 5410. Vocês podem observar que todos os cabos conectados aqui são utilizados terminais, né, para evitar aquecimento. Da mesma forma aqui nos disjuntores, os terminais para evitar aquecimento. Então, quando você for montar uma instalação elétrica, faça uso da NBR 5419. Aqui são alguns componentes importantes da instalação elétrica. Esse componente, o DR, ele vai garantir a proteção contra choque por fuga de corrente, né? Contato direto e indireto. Aqui o disjuntor geral que secciona toda a minha instalação elétrica. E aqui o meu DPS, em caso de descarga atmosférica. Então essa instalação elétrica de maquete que funciona, ela tem a tomada aqui de uso específico, que eu tinha comentado, e tem ali do lado a minha tomada de uso geral e aqui meu interruptor simples que vai acionar essa lâmpada. Então essa instalação elétrica tem esse quadro de distribuição que atende às recomendações da NBR 5410. Vocês podem observar que aqui a gente colocou as identificações do neutro. Neutro do circuito 1, podem observar aqui, ó, anilhado, neutro do circuito 1, circuito 2, circuito 3. Né? E um disjuntor para cada circuito, para iluminação, para tomada de uso específico e um disjuntor para tomada de uso geral e aqui o DPS. Pois bem, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês que vocês tenham um entendimento que uma instalação elétrica não existe dificuldade de sua confecção para que ela possa estar enquadrada dentro das requisições da NBR 5410 de 2004. Um abraço a todos. Olá, pessoal! Trago para vocês uma aula prática sobre a montagem de um quadro elétrico fazendo uso de terminais. Essa
representa a aula 1, montagem de quadro elétrico fazendo uso de terminais. Bom dia, pessoal. Vamos para mais uma aula no nosso canal do YouTube. Eu trago uma aula bem prática para vocês, uma aula de laboratório com dicas para montagem básica de um quadro elétrico residencial. Aula 1. Essa aula vamos apresentar para vocês como montar os terminais e fazer as conexões em um quadro elétrico. Bom, vamos agora mostrar para vocês um quadro elétrico com as conexões sem os terminais. Vocês vão observar como é que fica um quadro montado de forma inadequada, sem terminais nas pontas dos condutores. Quadro de distribuição montado sem utilizar os terminais. Vocês podem observar que a montagem não fica adequada, fica com a fiação toda dentro do quadro, né, sem organização. E nós vamos mostrar para vocês como é que tem que montar um quadro de forma adequada, fazendo uso dos terminais. Agora vamos apresentar para vocês as ferramentas utilizadas para a colocação dos terminais. Esses aqui são os alicates. Esse aqui é um alicate da Belzer, um alicate eletricista que as pessoas gostam muito de usar. E aqui em cima tem a lâmina de corte, de prensar, e aqui embaixo tem tem um ferrinho aqui que vai fazer a compressão desse terminal. Então ele pode ser usado também para fazer a compressão do terminal. Eu vou fazer desse aqui. Então você vem, coloca o fio por trás e aperta o alicate. Esse alicate aqui ele traz um pequeno problema. Dependendo da força com que você usa, ele acaba rompendo o isolamento do terminal. Então você expõe a parte metálica do terminal para fora. Pode ser usado, mas não é o mais recomendado. O mais recomendado é um alicate próprio para crimpar terminal. Esse alicate, ele possui já nele as indicações aqui. Então ele tem o vermelho, o azul e o amarelo. Esse vermelho aqui não é o para 10 mm, esse vermelho aqui é o para o terminal de 1,5, que a gente não tem aqui para mostrar. Mas ele é para, esse alicatão ele seria de 1,5, pegaria o terminal de 1,5 até o terminal de 6, que seria o amarelinho. Para o terminal de 10 é um outro alicate, que também é específico para ele, que também pode ser encontrado em qualquer casa de elétrica. Com esse alicate, a gente colocaria o terminal na posição, por exemplo, o azul, a gente colocaria ele na posição correta, e você apertaria o alicate. Ele faz a compressão do terminal de maneira uniforme, então ele não rasga a parte para isolar o terminal. Agora, pessoal, vocês vão ver os tipos de terminais existentes para montagem de quadros elétricos. Aqui a gente tem os terminais que a gente vai colocar num quadro para mostrar como que seria. Então esse aqui é um terminal, ele pega fio de 2,5 e é um terminal que a gente usa para colocar nas pontas dos fios, para evitar com que na hora que você vai fazer um aperto de um fio num barramento, por exemplo, o fio seja decapado. Então a gente coloca sempre num terminal, que o parafuso vem no terminal e o fio ele vai ficar crimpado aqui dentro. Esse aqui é um terminal de 4 a 6 milímetros, que a gente usa também, mesma coisa. E esse aqui é um terminal para fio de 10 milímetros, que seria de 6 a 10 para 10 milímetros. Bem, esse terminal aqui chama-se terminal pré-isolado. Existem outras variações desses terminais. Tem o terminal tubular, que também é tão bom quanto, até um pouco mais caro. Mas também são variações, o fim é o mesmo, é sempre para evitar com que o fio fique diretamente no disjuntor ou no barramento, evitando assim que o fio seja decapado. Pessoal, agora vocês vão ver um vídeo com a montagem dos terminais
em um quadro elétrico, onde estaremos fazendo as conexões e montando nos disjuntores desse quadro elétrico. Bem, nós preparamos aqui em ambiente de laboratório um quadro já utilizando terminais e vamos mostrar como que a gente utilizaria um alicate próprio para limpar terminal e terminar esse quadro aqui que está semi-completo. Bem, o alicate ele tem os dois lados. O problema é o seguinte: no lado onde você tem a bolinha mais completa, vai ser o lado onde você vai deixar saindo o fio. Então, e o lado onde tem a bolinha mais fechada, vai ser o lado que vai ficar a ponta do terminal. Então, eu vou fazer aqui no fio para demonstrar. O fio ele não pode estar muito decapado, porque a parte dele que vai ser crimpada é somente um pedacinho que tem lá dentro. Então, colocando aqui, você deixa o fio bem retinho, porque senão ele não entra no terminal. Com cuidado bota, e ele vai ficar assim. Aparece somente uma pontinha do fio, também não para aparecer muito o fio aí não, é só mesmo a pontinha para ter certeza que ele entrou completo. Bem, como eu estava falando, ó, a parte onde tem a bolinha mais cheia vai ser a parte que vai ficar voltada para o fio, porque a gente não quer romper a capa do fio. E a parte da frente vai ser onde eu quero crimpar mais, então vai ser a parte terminal. Então eu vou colocar o alicate aqui, vou colocar o dente para cima, ali, e vou apertar o alicate. Pronto, o alicate soltou, ele abre de novo e o terminal está crimpado. O fio, mesmo que eu puxe aqui, o fio não solta do terminal. Vamos fazer outro. Mesma coisa aqui, esse cabo aqui que a gente está usando em ambiente de laboratório é um cabo PP, por isso que ele é dessa cor, mas vai ser usado para o terra. Então, colocando aqui a mesma coisa, aparece somente a ponta do fio. O alicate, a parte onde tem a bolinha completa, vai ficar voltada para o fio e a outra parte para o terminal. Colocou, aperta o alicate até ele soltar. E agora o terceiro, que é a nossa fase. Mesma coisa. Como que a gente está trabalhando com cabo de 2,5, então estou utilizando a parte do alicate para 2,5 e terminais de 2,5. Bem, agora nós vamos conectar no quadro e vamos mostrar como que fica. Bem, na questão do barramento, era aquilo que a gente tinha falado antes. Se eu coloco o fio direto num barramento desse de parafuso, o que acontece é que eu vou acabar com a ponta do fio, ele vai ficar todo mordido. E com isso eu perco parte da seção transversal do fio. Então, colocando com um terminal na ponta, o parafuso ele vai apertar o terminal. Então, eu não perco essa parte da seção transversal que eu perderia. Por questão de estética, o barramento de terra ele é um pouco maior do que o meu terminal. Então, por questão de estética, vou só cortar uma ponta dele e colocar no quadro. Então aqui. Vou ligar o meu neutro no DR. No DR o terminal entra todo, não tenho necessidade de cortar. E vou ligar minha fase. Vou ligar minha fase no disjuntor. Bem, o diferencial do quadro a gente já pode perceber que não fica fio
saindo de terminal algum. Todos os fios ficam encaixados no terminal pré-isolado e a ponta do terminal fica para dentro do barramento ou do disjuntor que a gente está utilizando.